A gente recebe o comandante da operação de salvamento daquela menina que morreu depois de cair do Canyon Fortaleza, na cidade de Cambará do Sul, no estado gaúcho. Temos em tela o capitão Pedro Henrique Sanhudo. Tudo bem, capitão? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Bom, eu queria que o senhor relatasse para a gente, foram 10 horas de resgate, né? Como é que vocês conseguiram chegar até o corpo da garota? Primeiramente, boa tarde, Tainá, boa tarde, Gustavo, telespectadores. Essa operação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, ela iniciou por volta das 13 horas e 40 minutos, em que recebemos um chamado de uma possível queda de vítima, uma criança com transtorno de espectro autista, no Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul. De pronto, como comandante e responsável pela área territorial, mobilizamos, então, por parte do Corpo de Bombeiros de Gramado, de Canela, de Caxias do Sul e de Porto Alegre, equipes que foram até o local e utilizaram de todas as técnicas possíveis para fazer a localização da Bianca e, com a confirmação, né, a sua extração e o seu resgate. Essa operação ela durou 10 horas, e eu digo exatos 10 horas porque da chegada no local e a identificação da vítima, que se deu por volta das 17 horas e 30 minutos, com as nossas tecnologias que hoje o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul possui, um drone com câmeras térmicas, foi possível fazer, então, a localização com a identificação de pontos termais, né, de caloria. E isso permite com que a nossa operação ela seja técnica, pois a gente estabelece depois, né, uma estratégia de extração por meio de técnicas de salvamento em altura, né, uma técnica de rapel que foi utilizada de uma maneira eficiente, né, que faça com que a gente consiga fazer uma descida apenas, justamente pelas intempéries e pelo clima que a região apresenta, né? A gente tem um clima em razão de uma altimetria de aproximadamente 1.000 metros, nós temos fatores de vento, de neblina, de visibilidade conturbada. No momento em que a gente chega no local, a gente já tem uma grande briga com o fator da iluminação, né? A característica dos aparatos da serra é a baixa visibilidade, é a iluminação baixa a partir das 5 horas, 6 horas. Então, todos esses fatores eles foram cruciais para determinar o andamento da nossa operação, né? Foi uma operação de extrema complexidade e essas 10 horas elas foram feitas, né, do momento em que a gente tem o chamado e até o ponto em que a gente consegue colocar a Bianca em solo, né? Por óbvio, a nossa operação ela não termina aí. A gente tem todo o momento em que a gente faz a nossa desmobilização, a segurança das equipes. E eu digo, né, como comandante, que a nossa operação só acaba quando os nossos militares estão em casa com as suas famílias. Capitão, primeiro eu gostaria de agradecer a nossa repórter Gabriela Milanese, que viabilizou essa entrevista. O senhor tem experiência nesse local. Gostaria que o senhor até acalmasse quem está assistindo, porque muitas pessoas acham que é perigosíssimo esse local. A Tainá Falcão já foi a ele e que realmente você precisa ter alguns cuidados. Que cuidados precisam ser tomados em relação a essa visita? E falasse um pouco das condições do local. Perfeito, Gustavo. Essa questão da nossa experiência, nós sempre que vamos fazer um treinamento de salvamento em altura e até mesmo em um local em que nós temos diversos fatores naturais e que são e podem se apresentar imprevisíveis no momento de uma operação, né? Então a gente pode verificar que o Canyon Fortaleza, né, ele possui uma configuração rochosa e a partir do momento que a gente tem movimentações acontecendo, existe todo um risco que se cria para as equipes que estão fazendo essa descensão a partir de deslocamento
de pedras que podem soltar e rolar e até mesmo atingir as equipes, né? Como já ocorreu em fatos históricos em que a gente já teve a perda, né, de colegas justamente por causa dessa atividade que ela é perigosa. Capitão, a gente está vendo as imagens aí, realmente tendo a dimensão da dificuldade desse resgate, todos os equipamentos que vocês levaram, a quantidade de gente mobilizada, ainda à noite, a dificuldade para ter a visão exata do local. Eu queria que você trouxesse para a gente se acidentes assim são raros, quantos acidentes normalmente vocês costumam atender nessa região e qual é o nível do risco para quem vai visitar, né? Se os alertas estão dados, se existe alguma fiscalização. Exatamente, né? Então, essa é uma operação de grande complexidade, né? É uma atividade que envolve um risco iminente, justamente por causa da própria visibilidade, por causa da própria altimetria que se apresenta, né? Então, no momento em que a gente estabelece essa operação, ela tem que ser feita com muito perfeccionismo, muita meticulosidade, né? E isso a gente conseguiu alcançar com as nossas equipes, né? Hoje a gente tem equipes especializadas para fazer esse salvamento, né? Na questão de frequência, a gente tem uma filosofia, né, de salvamento em altura, justamente porque são atividades que não ocorrem todo dia, como uma atividade do Corpo de Bombeiros Militar, em que a gente atende ocorrências de primeiros socorros, de atendimento pré-hospitalar, sinistros veiculares em razão da circulação de fluxo de vias, né? Então, acaba se tornando, sim, que em razão da baixa frequência, essa é uma atividade que acaba tendo essa característica de ser, né, uma exceção, né? Porém, é algo que pode acontecer, né? Não é à toa que quando temos esse chamado, temos esse ocorrido, a gente precisa atuar e agir com muita calma, com muita segurança, redondeza nas nossas operações. Como vocês podem observar, a gente teve uma operação em que, estrategicamente falando, a gente precisou utilizar e criar meios artificiais de ancoragem, porque não existem ancoragens naturais nesse momento, então a gente precisou utilizar as nossas viaturas para fazer um sistema de ancoragem, a gente precisou utilizar uma técnica de tripé em que precisávamos perfurar as rochas para estabelecer um sistema seguro, um sistema que conseguisse e permitisse fazer a descensão de 2 operadores, que eles acessassem a vítima, que trouxessem a vítima de volta, e tudo isso envolve muitas mãos, né? E nesse momento eu aproveito para agradecer as instituições que apoiaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a Brigada Militar, que teve o emprego, né, e o apoio logístico de 2 aeronaves, essas aeronaves que trouxeram militares de Porto Alegre até a região ponto de extração. Nós tínhamos algumas trilhas a percorrer por meios terrestres, então o caminho e o traslado que a aeronave fez já foi uma economia imensa, foi algo que resultou positivamente para a nossa operação. A gente também teve e contamos com o apoio de apoio aeromédico da Polícia Civil de Santa Catarina, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul também esteve presente, o Instituto Geral de Perícias. Nós tivemos também apoio de médicos do SAMU, nós tivemos o apoio do nosso Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro de Câmara do Sul, que são bombeiros municipais que são treinados hoje pela nossa instituição, Corpo de Bombeiros Militar. Nós tivemos agentes do ICMBio, nós tivemos engenheiros que estudaram com a gente os riscos atrelados àquela condição morfológica, né, da rocha, do cânion, do aparato. Então, para dizer que a nossa operação ela teve um êxito, né? Gostaríamos com certeza de trazer um salvamento com vida, mas a nossa finalidade também não deixa de fazer com que um ente querido seja retornado à família para que a gente consiga fazer esse processo de despedida, né, com dignidade.
Capitão, foram 10 horas em um local também de difícil acesso. Gostaria que o senhor analisasse o que aconteceu na Indonésia. Demora para o resgate da Juliana Marins, que pode ter sido crucial para que ela fosse eventualmente salva com vida. E rapidamente que o senhor contasse uma história pessoal de resgate. O senhor chegou a resgatar uma vez um cão, é isso? Conta pra gente. Exatamente, Gustavo. Então, por partes, né? Nós não fazemos uma comparação, né, a respeito do salvamento, porque nós temos os nossos meios, nós temos os nossos recursos, nós sabemos utilizar a nossa ferramenta, a nossa tecnologia. Né? Se a nossa operação ela durou tão somente 10 horas, e nessas 10 horas teve envolvimento de chamamento, teve envolvimento de deslocamento, teve envolvimento de toda uma articulação logística com o apoio de comandantes, com o apoio de instituições, né? Então, toda essa integração fez com que o nosso tempo-resposta fosse baixo. E também, aqui digo pela Corporação Corpo de Bombeiros Militar, que nós recebemos uma missão e a gente cumpre ela com toda a nossa sagacidade. Eu, como comandante dessa operação, eu analisei diversos riscos e a gente teria muitos fundamentos para dizer que a gente poderia suspender essa operação, retomar ela no próximo dia, em que a gente teria luminosidade e os próprios bombeiros quiseram continuar essa operação e dar essa resposta eficaz à família. Essa é a dignidade que a gente tem e como uma missão institucional e constitucional a oferecer. A questão pessoal, eu digo que a gente já tem experiência na operação de salvamento de pessoas e de animais em canyons, foi porque no ano passado nós tivemos uma situação parecida, né, a queda de um animal, que pelos meios, as mesmas técnicas, a mesma estratégia, nós conseguimos fazer a identificação por conta do nosso drone também, um drone com tecnologia térmica em que a gente identificou o ponto de caloria e nos permitiu fazer a descensão por técnica de rapel, né, técnicas similares ao que a gente executou no dia de ontem, e nós fizemos o salvamento de um animal. Nessa oportunidade eu fiz a descida e resgatei o animal e posteriormente adotei ele. Obrigada. A gente conversou com o capitão Pedro Henrique Sanhudo sobre o resgate do corpo de uma garota que caiu de um cânion em Cambará do Sul. Obrigada pelas informações. Um bom trabalho, capitão. Obrigado.